Olá a todos, mais um vídeo no canal. Hoje um tema fora do livro, né, que já está para acabar. Tema de bastante importância, visto que já estamos chegando no final e ainda vou decidir o que eu farei com o canal, né? Se eu continuarei ou encerrarei e deixarei o livro à disposição e o material à disposição também. Ainda estou pensando. Como eu disse no princípio, eu não tenho interesse em ser um YouTube famoso, nem de ganhar dinheiro com o YouTube, apenas de expor a verdade. Sabemos que os dias são difíceis e como o meu computador, né, é precário, o que eu tenho aqui é precário, eu não consigo expor aquilo que eu gostaria de expor da forma que eu desejo, né, que seria com imagens, fazendo react e tudo mais. Assim que Deus permitir, Ele permitindo, eu investirei em material, né, para poder postar, decidindo eu continuar com o canal, para poder fazer de uma forma diferente, né, uma forma melhor, que fica melhor até visualmente também falando. Mas como por enquanto eu não tenho e tenho sofrido até críticas por isto, eu vou postando da maneira que dá, tá? Esse é um material extra, não faz parte do livro. Eu já vou começar a compartilhar, porque está ligado diretamente ao que tem sido postado nos dias de hoje. O engano se multiplicou, os filhos das trevas se multiplicaram. Existem filhos literais de Satanás, sim, tá? Não partindo de Caim, mas como assim de Satanás? Porque ele arrastou uma porcentagem à terra e logo depois também trouxe as suas sentinelas, né? Lançando-a sobre a terra, acabou fazendo com que eles produzissem uma semente satânica nessa terra. E eles se juntam em canais, você pode ver que um costuma a promover o outro, né? Eles formam em grupos, se fecham em grupos, e um acaba promovendo o outro, fazendo a defesa do outro quando é apontado o seu satanismo, a sua blasfêmia. Deixando de forma que, ao fazer a regra de 3, né, que é apresentar um problema, dar solução, argumentar sobre ele e se fazer solução, dando isto como um pressuposto de que eu sou santo, de que eu sou a favor do bem e que eu não sou o que na verdade são, que a resistência é programada pelo próprio sistema, né? Uma falsa resistência. Eu já estou mostrando para vocês aqui, compartilhando a tela. Como sempre, infelizmente, só posso compartilhar a tela estática, né? Não posso colocar nenhum vídeo em movimento. Perdoa, a garganta está seca. O que acontece? Muitos hoje propagam filmes para apregoar a Bíblia. Apregoar a Bíblia com base em filmes. Eu cheguei a colocar 2 filmes no canal, né, num vídeo dos vídeos meu, para mostrar que Satanás, como ele revela, né, no caso que os extraterrestres não são pessoas, são demônios. E esse filme, na verdade, foi baseado num relato, né, num documentário que foi feito. E isso não foi para poder testificar a Bíblia, nem para pregar a Bíblia com filme. Bíblia se prega com Bíblia. Mas os demônios se manifestam de forma tão vil nos dias de hoje que eles estão trazendo filmes, né, de demônios, como a série Lúcifer, que tenta trazer Satanás como bonzinho, deturpando a própria palavra, porque Satanás é mau, e trazendo coisas absurdas como a reencarnação de Eva ou a ressurreição de Eva para ter relação com Satanás. Observe quando Satanás tem interesse nesse tema. Né? Filme como Hellboy colocando Satanás como bonzinho e outros Morbius, outros muitos por aí, né? O chamado anti-herói. O que eu quero falar um pouco hoje sobre esse misticismo satânico que tem sido trazido hoje como Bíblia, trazido hoje como ensinamento cristão, tá? Vou falar sobre aqui os chakras e falar sobre a limpeza dos chakras. Isso está ligado diretamente ao Wicca, né? Que é uma espécie de bruxaria. Aqui, ó, gato místico, Wicca, bruxaria, paganismo, limpeza de chakras. Quem fala de chakras para você, observe que está ligado diretamente a isto aqui. Tá? Durante o banho, coloque suas mãos esquerda na base da coluna, né, direita a 10 centímetros do primeiro chakra, e aí vai ensinando os pontos do chakra para vocês. Não vou ler porque isso aqui é satanismo, misticismo, isso não me interessa. Tá? Aqui, ó. Perdão, pessoal, a garganta seca. Tudo isso aqui, satanismo e paganismo. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, tá? Outro satanismo que é apregoado nos dias de hoje
os bruxos da terra. A bruxaria, paganismo, dá conhecimento que não pode ser compartilhado. A deusa, as abelhas e o mel. A deusa das abelhas. O que é apregoado para hoje, que fala sobre o satanismo que eu tentando apregoar, que a abelha, a geleia real, isso é santo, é do céu, é de Deus. Olha de onde nasce este satanismo, tá? Há vários países mediterrâneos foram encontrados vestígios de antigos cultos, 3.000 a.C., uma deusa das abelhas, aqui onde vem o feminismo, né? O feminino. Eu não posso falar santo porque não é santo. Estou tentando achar uma palavra que equivalha. O santo feminino, né? A deusa feminina, né? De onde nasce isso aqui? Isso que não atribui esse inferno ao Espírito Santo. Uma deusa das abelhas, mas sem a sua exata identidade fosse conhecida, gravações em tábuas vóticas, né? Das engravações do templo. Isso também nasce de onde vem também a Vática, todos esses paganismos satânicos, tá? Etruscas e tudo mais. Lançado como... Observem o que eu vou ler para vocês, por gentileza. Vóticas, né, escavações do templo cretense de Faitos, representam a deusa como uma abelha, com cabelos trançados como serpentes e com um bico de pomba. Observem de onde nasce esse Espírito Santo feminino que eles estão dizendo, esse Espírito feminino que eles estão dizendo que é santo, que não é de Deus. Deixa-me até salvar. Esse espírito que eles dizem que é feminino, que é santo, que não vem de Deus, tá? E de onde nasce essa semente da serpente, que eles tanto pronunciam, e falam da esposa de Satanás. Observem de onde eles tiram todo esse inferno. Olha aqui, pomba. A pomba que eles falam que é feminino, que logo o Espírito Santo é feminino. Observe onde nasce. Combinado assim traços característicos da Atena, Artemis, Afrodite, Medusa. Desenhos nas paredes. Isso é antigo, isso é histórico, tá? Observem aqui. Palácio de Knossos corroboram para comprovar a existência de uma deusa das abelhas da antiga Creta minoica. A deusa cultuada na Anatólia, Ásia Menor, 3.500 a 1.750 a.C. Eram representados usando uma tiara com o formato de colmeia, e o mel era considerado sagrado e usado para embalsamar os mortos. Aqui, se vocês quiserem ler, é só jogar no Google, tá? Abelhas, né? No paganismo, ou a deusa das abelhas e o mel, tá? A deusa das abelhas e o mel. Aí vocês vão achar isso aqui. Entenda o que eles falam sobre mel, né? Sobre as abelhas, sobre a geleia real, sobre o espírito que eles dizem que é santo e é feminino, a mãe das abominações. Tudo nasce no inferno. Observem aqui. Austeja a deusa abelha, a abelha rainha definitiva, austeja um domínio sobre abelhas, colmeia, mel, flores necessárias para fazer o mel, e também cuidado para as pessoas, promovendo e protegendo a abundância, a fertilidade e o crescimento. Tudo está ligado ao sexo que eles querem implantar dentro do céu. Tá? É só pesquisar. Vocês vão achar aqui, ó. Olha aqui, ó, a deusa abelha. Certo? Para que vocês não observem que quando afirmam algo, principalmente bíblico, e afirmando que esses demônios servem a Satanás, são filhos dele, tem base e tem propósito. Tá? Não é qualquer coisa lançada ao vento, não é atacando pessoas, mas é denunciando o inferno que está sendo implantado na terra. E para aqueles que seguem. Porque se vocês observarem, aqueles que estão adorando, lá nesses canais, fazendo bons comentários, fazem tudo parte de um... Depois eu vou falar sobre o demônio chamado legião. Tudo faz parte de uma legião, tá? Da introdução do paganismo, da introdução da maçonaria dentro das igrejas, dentro dos templos, e da contaminação da fé. Seguindo aqui. Aí vamos falar sobre o atemporal, né? Eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu estou fazendo uma junção aqui de entendimento, para que vocês possam chegar com uma compreensão maior. Porque falando de um atemporal, de pessoas viajando no tempo,
Isso é satanismo, não existe na Bíblia. Depois busquem por portais de pedra. Isso tinha a ver com a abertura de portais para passagem de espíritos imundos para esse mundo. E não com viagem no tempo. Tá? E aí fala que Deus trabalha no temporal. Deus é antes do tempo. Tá? O tempo só passou a existir depois de Deus. Só que Deus trabalha no tempo. Porque Ele trabalha no Kairos. Entende-se o quê? Por eternidade. Eternidade se entende o quê? Praticamente a cada 1000 anos. De eternidade em eternidade. E o nosso, ele induziu um tempo de 24 horas, mudando o nosso tempo. Nós vivemos um tempo diferente do de Deus, Cronos e Kairos. Só que o tempo de Deus é definido, porque Deus fala, falta tanto para a minha vinda, falta pouco tempo para a minha vinda. Satanás tem pouco tempo. Tudo é medido com tempo. E Deus, ele deu o seu tempo chamado tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. Deus formou um tempo depois, porque há marcação de tempo na existência do Pai. Para que nós saibamos que Ele é sempre eterno. Ele transcende o tempo. Quem de vocês podeis... melhor, vamos ler aqui Mateus 6, tá? Vou ler o texto de Mateus 6. Eu vou fechar só no que interessa para nós. Quem de vocês, por mais que se preocupe, podeis acrescer 1 hora à sua vida? Isso tem a ver com viagem no tempo, com o satanismo que anda pregoando hoje para vocês. Quem pode, a quem Deus permitiu está crescendo 1 hora a sua vida, ou ao seu tempo, ou está mudando o seu tempo? Porque vocês se preocupam com roupas? Uma pergunta. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, nem todo o seu resplendor vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muitos de vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos de comer, que vamos de beber, ou vamos de vestir, né? Pois, vamos aqui aonde eu quero chegar, tá? Deixa eu centrar aqui. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus não nos permitiu, ou não nos permite, alterar o tempo, porque o tempo só pertence a Deus. Não há essa conversa de que Satanás anda viajando no tempo. Isto não é de Deus, não existe base bíblica para isso, não existe o ipsis literis. Isto é coisa de pagão. Os pagãos correm atrás dessas coisas. Nós não podemos acrescentar um dia à nossa vida. Aqui, ó, 1 hora à nossa vida. E nem podemos alterá-la. Ninguém pode fazer isto. 2 Tessalonicenses 2. Esse a cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais de prodígio e mentira, e com todo engano de justiça para que procedem, né, ou parecem, porque não ou melhor, e com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que se salvem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que ele seja julgado todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, em fé e em verdade. Vamos pular para mais um tópico que eu quero trazer para vocês, tá? Não vou entrar, depois vocês pesquisem. Aqui, ó. Salão das Almas e o Paganismo, que eles falam de Gufi, né? Aqui, ó, Wikipedia, depois vocês pesquisem, né? Blixmir é o salão do deus Bor, Bor, não sei, não consegui ler aqui para não abrir. Na crença do paganismo nórdico, de onde nasce Vádica, por aí vai. Observem isso aqui. Para onde iriam as almas dos escravos se fizendo trabalhadores? Eu vou trazer aqui, acho que eu abri aqui para vocês, tá? O inferno nórdico, né? Diálogo entre as religiões cristãs e paganismo, o salão real com a salão das almas, o Gufi, as estrelas que são Gufis,
Tô trazendo tudo para vocês, depois vocês pesquisem, tá? Salão das Almas e Paganismo. Deusa da Morte. Abri para vocês aqui. É que eu não queria ler lá porque eu abri para vocês aqui. Na mitologia nórdica, Hel é a deusa da morte e soberana do Rain. Helhen. Eu não sei o que está escrito aqui. É uma palavra que está escrito aqui, mas não sei exatamente como ler isso aqui, tá? Helhen. Eu não sei como se fala na linguagem deles, tá? Na língua deles. Que é da mitologia nórdica. Mas depois vocês pesquisem sobre isso aqui. O submundo nórdico, de acordo com a tradição nórdica, Hel é um dos 3 filhos de Loki e da Gingafa. Argiboda. Hel é descrita como sendo uma mulher com a metade do corpo vivo, belo e formoso, enquanto a outra metade é um cadáver pútrido que exala a morte. Aqui é a imagem dela, que muitos vão dizer que é a mulher de Satanás, outros vão chamar de Lilith, e que estão produzindo demônios no inferno. Aí vocês observem aqui do que eles estão falando, tá? De onde nasce esse satanismo. Logo após o seu nascimento, Hel é banida por Odin para o submundo, localizado nas profundezas de... eu não sei falar isso aqui, é Niflheim, acho que é isso, Niflheim, acho que deve ser isso aqui. As margens do rio Nestrono, equivalente ao rio Aqueronte dos gregos, e foi feita por ele governante desse lugar. E a deusa decide o destino de cada pessoa a morrer em sua glória, ou seja, pessoas que morrem por meio da sua doença ou da velhice. E aqueles que morriam na batalha não se tornavam seus súditos. Metade deles eram levados para para as Valquírias, né? Para Valhalla, o salão da de Odin, enquanto as outras metade era levada para os campos Valhalla, para a deusa Freya, o que eram afogados para Bom, onde chegar aqui? É isso aqui que eles vendem para vocês, tá? É tudo isso aqui. Buff, Salão das Almas, Deus Abelha, a geleia real abelha, chakras, limpeza de chakras e por aí. Nome: Legião, sob a verdade ciência, tararata. Legião, demônio, Wikipedia. Legião foi um demônio, ao qual possuía né, segundo Marcos, Lucas, dois homens em Mateus, homens que passou a habitar uma vara de porcos. Legião é um demônio, tá? Só que eles são vários. É uma legião que se fundem e formam um demônio só. Essa mesma legião possuía aqui, um dos 2 homens que passou a habitar na vara de porcos, né? Pois o encontro com Jesus Cristo, a legião de leste do mar da Galileia. A palavra legião pode também ser usada como substantivo coletivo para anjos ou anjos caídos. Esta legião, ela habita na terra porque são espíritos imundos, filhos dos caídos. Esses mesmos propagam mentiras para levar as pessoas ao inferno e também possuem pessoas. Muitos estão corroborando com isso aqui. Esta legião, que não é um demônio só, é tido como se fosse quase 1000 demônios, tem propagado diversas blasfêmias na Terra. Entre elas, é o conduzir as pessoas ao equívoco, ao engano e ao erro. Para você repreender esse demônio, só mesmo estando em jejum e oração com Deus, em comunhão. Por que eu digo isto? Porque nos dias atuais, para a gente enfrentar esse tipo de inferno, não pode ser de qualquer maneira. Porque muito é o engano. Que engano é este aqui? Eu vou compartilhar a outra tela porque eles entendem e precisam fazer esse tipo de coisa. Tá? Deixa eu baixar aqui a tela para trazer para vocês. Vamos lá. Tudo está ligado a um ponto. Colocar sexo no céu, colocar sexo nas coisas santas. Observem isso aqui que eu não trouxe, mas vou trazendo agora. Porque eu disse, não cessa, a palavra era rica, e muito é o conhecimento. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu deu à luz a Caim. Disse adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. O mesmo demônio vai pregoar o filme Lúcifer, dizendo que Eva teve relação com
com Satanás. Observe o que está dizendo aqui. Conheceu o homem a Eva, e concebeu e deu à luz a Caim. E disse: adquiri um varão, um Ish, com o auxílio do Senhor. Depois, essa palavra depois aqui em hebraico, o que ela quer dizer para nós? Está aqui. Depois vocês pesquisem, tá? Está aqui a referência do dicionário, que assim é mais didático. Significa acrescentar, aumentar, tornar a fazer, juntar-se, juntar-se-á, fazer mais. Ou seja, depois ele juntou novamente com Eva. Isso não diz o tempo que isso levou, tá? Mas depois de conhecer, depois de ter conhecido Eva e gerado a Caim, e ter dito: alcancei um varão do Senhor. Depois disso, ela já engravidou, deu à luz a Caim. Depois disso, encerrou-se o assunto. Depois disso, voltou a se juntar, aqui ó, acrescentar, aumentar, tornar a fazer, juntar-se a fazer mais, ou seja, fez novamente. Depois Adão conheceu novamente a sua esposa e ela deu à luz a Caim. Sabe-se lá de quanto tempo? Ou seja, não eram gêmeos. É o que o texto está dizendo, ipsis literis para nós. O texto está dizendo textualmente para nós. Juntaram-se novamente, tá? E aí gerou a Caim. Por que gerou a Caim? Deu à luz novamente. Deu à luz a Caim. Esta palavra deu à luz a Caim em hebraico, está aqui a sua referência, tá? É dar à luz, gerar novamente, parir, produzir. Ou seja, depois produziu novamente um filho. Esse se chamou Abel. Não eram gêmeos. Não havia duas sementes no ventre de Eva. Havia somente Caim. Quer saber sobre isso? Sobre o ser vivente? Porque Satanás era um querubim ungido. Ele nunca foi um serafim. Não existe base bíblica para isto, tá? Só que a serpente, era um ser vivente, a qual vem da palavra saraf, dá a impressão de uma serpente ardente, uma imagem aparentemente como um serafim. Esse ser vivente estava como guardião e exercia autoridade no jardim do Éden. Por isso que era diferente dos outros. E por sua astúcia deixou de se enganar e fez-se boca de Satanás para Eva, para induzir ela a comer do fruto. Por isso ela não questionou, não se espantou quando o animal falou, e não questionou praticamente quando o animal falou, porque a serpente falou: foi assim que Deus disse? Certamente não morrerá. Ela creu no que a serpente falou, porque ela tinha uma certa autoridade ali. Satanás estava presente? Sim. Mas ali havia um animal que exercia autoridade naquele local, que era um ser vivente, diferente dos outros animais. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Não canso de dizer. Se interessar, busca. Se não interessar, continue. Não precisa nem ouvir o que eu estou dizendo. Cada um prestar conta daquilo que acredita também, como o texto que eu li para vocês, tá? Porque não creram a verdade, mas amaram a mentira. Eu queria falar sobre uma outra questão, sobre o Jesus ser morto antes da fundação do mundo, para poder dar validade à viagem no tempo, né? O atemporal e por aí vai. Texto bíblico com a sua tradução no grego. Adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos sobre o livro do Cordeiro da Vida. Adoraram quem? Ao engano, a prostituta que estava sentada sobre a besta e por aí vai. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não antes da fundação, desde. Apocalipse 13, 8. Esse desde, em grego, que é apó, é simplesmente uma partícula primária, uma preposição de separação. Tá? Não é uma palavra que designa antes, depois ou não. É uma preposição. Certo? De separação de local, depois do verbo, de movimento de um lugar. Certo? Uma preposição. Fundação, ou seja, uma preposição que diz desde. Tá? Desde a fundação. A fundação aqui na palavra grego é katabolé, né? O katabolé. Lançamento, fundamento, lançamento de uma fundação, ou seja, a partir dali. Certo? Então, a palavra aqui, o texto em grego está perfeito. O cordeiro que foi morto desde a fundação, ou seja, desde que o mundo foi fundado, desde a fundação do mundo. Por que eu fiz questão de falar sobre isto? Eu penso que as pessoas
serão levadas ao inferno, ao engano, porque elas desejam ir para lá. Porque a palavra é clara. Busquem a verdade somente na palavra. Eu posso apresentar milhares de filmes para vocês aqui e fazer uma falsa teologia baseada no inferno, porque os filmes foram feitos por um sistema para enganar as pessoas, levar as pessoas ao erro, ao engano. Tá? Até os filmes que se falam sobre a Bíblia, vocês podem observar que está lá um Jesus nórdico, que nós sabemos que a região onde Jesus nasceu, ele era de cor escura, tá? De pardo a negro, nunca branco, dos olhos azuis. Então tudo tem um propósito de engano. Querem criar mentira? Querem criar engano? A verdade foi exposta a vocês. Creiam se quiser, tá? Encerrando aqui, o que eu quero falar. Espírito Santo feminino não existe. O Espírito é santo, ele pertence ao Pai, ele é a essência viva do Pai. O seu poder que é distribuído aos filhos. Assim como Jesus recebeu 7 porções desse Santo Espírito, ele destinou a nós uma porção. Ponto. Não existe Espírito Santo feminino, tá? Porque ele não é uma pessoa. Ele é a essência do Deus vivo. A pessoa é o Pai e o Filho. Entenderam? Não existe semente da serpente baseada em Caim. Caim era filho único, depois veio Abel, sabe depois de quanto tempo? O que houve ali foi que Satanás usou um ser vivente para induzir a Eva a comer do fruto que lhe daria aí é onde nasce o livre-arbítrio, o conhecimento, o poder julgar sobre o bem e o mal. E podendo julgar sobre o bem e o mal, a graça do Pai fez separação, porque os nossos pecados criam um abismo entre Deus e nós. Vocês conseguem compreender isto? Então o Caim ele veio com a decisão, por isso que o Pai o questiona. O que vai se fazer? O pecado já está à porta, mas eis que estou à porta e bato. Abra a porta da vida para que eu entre. Caim preferiu abrir a porta do pecado. Foi isso que aconteceu ali. Não existe Espírito Santo feminino. Não existe semente da serpente baseada em Caim. E não existe filhos do Pai que apega a abominação como o sexo no céu. Como árvore que gera fruto para conhecimento do sexo. Anjos gerando filhos no céu. Isso não existe, não é bíblico, não existe base bíblica para isso. Assim como não existiam anjos no céu e não existe texto bíblico para isto. Entendam onde eu quero chegar. As pessoas vão ser enganadas porque elas desejam ser enganadas. Elas estão se enganando. E aqueles que estão adorando esses homens é porque pertence à legião de demônios a que eles estão formando. E todos que promovem estes homens fazem parte do engano específico. Porque se juntam entre si. Porque isso faz parte da maçonaria. Fraternidade entre eles. Eles se juntam com um único propósito. Tá? Lembre-se sempre da regra de 3. Eles criam um problema. Questionam esse problema. E depois eles trazem a solução. E se dão como solução. Fiquem com Deus, essa é a palavra de hoje. Até o próximo vídeo. Que a paz e a comunhão do Espírito Santo seja convosco até a consumação dos tempos. Tchau, tchau.